perturbação do espectro do autismo é uma doença do neurodesenvolvimento de base neurobiológica que se caracteriza essencialmente por dois sintomas core principais. Um é a alteração na interação e na comunicação social e o outro a presença de comportamentos, de pensamentos e de interesses que são restritos, repetitivos e inflexíveis. Foi um termo que foi pela primeira vez conhecido em 1943 pelo médico americano chamado Leo Kanner. As dificuldades apresentadas vão ser sempre com base nos dois sintomas principais. Estas crianças têm imensa dificuldade na comunicação e na interação social e, portanto, também alterações do comportamento que derivam destes interesses e interesses restritos que vão levar a que elas tenham dificuldades na adaptação em vários contextos da vida. São crianças que procuram pouco as outras crianças, que procuram pouco os cuidadores, que têm alguma limitação aqui na interação social. As dificuldades apresentadas vão depender do nível, do grau de gravidade do autismo. Nós temos 3 níveis. O nível 1 são os autismos mais ligeiros, nível 3, aqueles autismos de maior gravidade. E também vai depender das dificuldades encontradas se nós temos comorbilidades associadas, nomeadamente perturbação do desenvolvimento intelectual e perturbação da linguagem, se são crianças que vão desenvolver linguagem ou não. E, portanto, as dificuldades vão depender muito da gravidade e do tipo de comorbilidades que vão ter na sua vida. Exatamente. É engraçado que nós às vezes vemos no consultório, temos perante uma criança com suspeita de perturbação do espectro do autismo e conseguimos perceber alguns traços também nos pais. Traços esses que são subtis, mas nós conseguimos perceber, ok, se calhar vem do pai, se calhar vem da mãe, porque de facto o autismo acaba por se manifestar quando a capacidade da criança ultrapassa, portanto, as suas capacidades de adaptação ao ambiente, ou seja, quando o estímulo social acaba por ser superior àquilo que elas conseguem oferecer. E, de facto, os estudos têm comprovado que o autismo tem uma hereditariedade de até 85% e, por isso, nas consultas nós tentamos perceber a linha genealógica até 3 gerações familiares. Perceber se existem outros familiares afetados com perturbação do espectro, mas não só. Também outras patologias do neurodesenvolvimento e também do foro da saúde mental que nos podem pôr aqui na pista de que, de facto, aquilo é uma perturbação do espectro. É também interessante referir que irmãos de uma criança afetada com autismo têm um risco maior de desenvolver a perturbação. Os estudos variam entre 4% a 14%, nós aceitamos uma taxa de 10% de risco comparativamente a outra criança que não tem irmãos com autismo, e o risco é ainda maior quando a criança afetada é do sexo feminino. Portanto, sim, existe uma elevada hereditariedade. O autismo origina-se, portanto, devido a uma alteração cerebral que tem início no período pré-natal e que basicamente vai afetar a comunicação entre neurónios, a maneira como as células no nosso cérebro falam entre si. E isso é visto depois em exames de neuroimagem, exames funcionais, que nós conseguimos ver que existem áreas do cérebro que estão ativadas de forma diferente de crianças ditas normativas, com desenvolvimento normativo, particularmente em áreas do cérebro importantes na fixação visual para a face humana e na interação social. Existem alguns fatores que, portanto, que têm influência no período neonatal, como o consumo de tóxicos, de drogas, que podem ter alguma influência ambiental, mas não podemos dizer que sejam causadores taxativamente de autismo, sabemos que existe alguma associação associada. Nós temos assistido a um aumento da prevalência da perturbação do espectro do autismo, com uma afecção de 1 a 400 até 1 a 63 nos Estados Unidos. Acreditamos que existe uma maior sensibilização, não só para os profissionais de saúde, mas também para a comunidade escolar e mesmo para os pais, para o maior reconhecimento dos sinais de alarme das crianças, mas também para este aumento da prevalência contribuem o maior estabelecimento dos critérios diagnósticos, que estão mais bem estabelecidos e, portanto, conseguimos diagnosticar mais facilmente, e também um aumento do screening, portanto, temos escalas de rastreio que nos permitem mais facilmente também diagnosticar esta doença. Existem alguns estudos, contudo, que têm vindo a apontar
para um possível papel do aumento da idade dos progenitores, que tem acontecido um pouco por todo o mundo, o adiar da maternidade e paternidade para idades mais avançadas, comparativamente aos nossos avós, que parece ter algum papel também no aumento desta prevalência. O diagnóstico que nós costumamos fazer por volta dos 18 meses, 2 anos, às vezes só conseguimos com o evoluir da patologia, portanto com consultas seriadas, mas à volta dos 18 meses, 2 anos conseguimos com alguma fiabilidade de fazer o diagnóstico. Os sintomas podem estar presentes tão precocemente como até os 6 meses. Nós temos mães que nos dizem na consulta, principalmente quando têm um irmão com desenvolvimento normativo, que perceberam desde cedo, desde bebê, que o filho era diferente. Porque não fixava a cara da mãe quando ela dava de mamar, porque não sorria, porque sentia que o bebê ficava desconfortável quando ela abraçava e, portanto, os sinais podem ser mesmo muito precoces, particularmente nos casos de autismo nível 3, que são os de maior gravidade. Alguns dos sinais que temos que estar atentos, portanto, uma criança que tem alterações na interação e comunicação social vão se traduzir por uma alteração na atenção conjunta, são crianças que não procuram espaço para mostrar coisas, não têm apontar protodeclarativo para mostrar interesse no seu ambiente, são crianças que não procuram brincar com as outras crianças, preferem ficar sozinhas, a brincar no seu isoladas, acabam por ter poucas vocalizações, precisamente porque o desenvolvimento da linguagem implica uma intenção comunicativa e, portanto, eles usam a linguagem de uma forma funcional e mais mecânica e acabam por não ter tanta essa intenção comunicativa. Podem repetir palavras que ouvem na televisão, mas sem propriamente estar incluída no discurso com o intuito comunicativo. Podem usar os brinquedos de uma forma pouco funcional, sem jogo simbólico, ou seja, em vez de pegarem num carrinho e fazerem vrum, vrum, pegam no carrinho e ficam a olhar fixados numa parte, como por exemplo a roda, a rodar, gostam de alinhar brinquedos ou empilhá-los, ou, por exemplo, gostam de selecioná-los por cores, brincar só com brinquedos de determinada cor, ou mesmo na alimentação, comerem só determinados alimentos com determinada cor. Do ponto de vista comportamental, são crianças que, pela sua rigidez, não aceitam bem a mudança de rotinas e podem ter birras excessivas com contrariedades que parecem ser mínimas. Para além disso, são crianças que tendem a apresentar alguma hipersensibilidade ou hipossensibilidade sensorial, que se pode manifestar por uma grande intolerância a ruídos mais intensos, por recusa em comer determinados alimentos, ou seja, poderem só comer alimentos só pastosos, ou então, pelo contrário, só quererem comer alimentos crocantes, ou não tolerarem determinado tipo de roupas, terem as mãos sujas. Portanto, isto são alguns dos sinais que acabam por aparecer ao longo do primeiro e do segundo ano de vida. Sim, claro que sim. Principalmente quando temos uma criança muito nova, porque existem alterações que podem ser ainda normativas. Por exemplo, um dos sinais de autismo é as estereotipias. Estereotipias são movimentos que estas crianças fazem quando estão frustradas ou quando estão contentes. Vou dar um exemplo de um que é o flapping. Quando estão contentes fazem assim. Mas este tipo de movimento pode ser normativo numa criança que tenha um perfil de desenvolvimento perfeitamente normal e depois acaba por desaparecer com a idade. O mesmo acontece com a marcha em pontas. Andar em pontas de peixe pode estar presente na perturbação do espectro pela parte sensorial, mas também pode ser um sinal perfeitamente normal numa criança que depois, à medida que cresce, vai desaparecer e adquirir uma marcha normal. E, portanto, numa fase inicial, particularmente nas crianças com o espectro do nível mais discreto, com menos comorbilidades, podemos ter que pensar noutros diagnósticos, como o atraso global do desenvolvimento psicomotor ou outras coisas, e muitas vezes é só com a trajetória, com avaliações seriadas e muitas vezes com o envolvimento de outros profissionais que conseguimos esclarecer o diagnóstico. Portanto, o diagnóstico implica uma avaliação do neurodesenvolvimento completa, universal, daquela criança, para percebermos os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. A consulta normalmente deve ser realizada com um pediatra do neurodesenvolvimento, com um neuropediatra ou com um pedopsiquiatra. Estamos todos capazes de avaliar uma criança com perturbação do espectro, mas existe sempre a colaboração de outros profissionais.
nomeadamente a equipa de enfermagem, que faz a avaliação do Growing Skills, que é uma escala de rastreio, com a equipa de psicologia, que consegue ter testes padronizados para avaliar a perturbação do espectro, e, claro, também com os profissionais que depois vão estar diretamente responsáveis também pela avaliação e pelo tratamento destas crianças, que é a terapia ocupacional, a terapia da fala e os profissionais do contexto educativo, nomeadamente da educação especial. A longo prazo, particularmente nas de menor gravidade, vai ter maior dificuldade na interação social, tudo o que implica a díade de comunicação com outra pessoa e, portanto, são crianças que podem, ao chegar à idade adulta, ter maior tendência para o isolamento social e, quando têm um bom nível cognitivo e acabam por se aperceber um bocadinho das suas dificuldades, também desenvolver patologias do foro mental, nomeadamente ansiedade e outras patologias como depressão, nos casos mais graves. É bastante comum, particularmente porque no autismo nós temos muitas vezes comorbilidades associadas. Quais são essas comorbilidades? Podemos ter perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, que está presente em 25% a 50% das crianças, e nesse caso podemos ter que medicar com o metilfenidato, o mais conhecido é o Robifen, a Ritalina e o Concerta. Temos perturbação do sono associada em 30% dos casos também, e também em 30% dos casos também temos epilepsia, portanto nesses casos pode ser necessário medicar com fármacos antiepilépticos. Também é muito comum nestes doentes é a existência de perturbação do comportamento, e quando a perturbação do espectro do autismo se associa a uma perturbação do desenvolvimento intelectual ou uma perturbação do comportamento grave, pode ser necessário também o recurso a fármacos para conseguirmos controlar o comportamento daquela criança, pô-la um pouco mais calma e permitir que ela esteja mais bem adaptada, quer no ambiente escolar, quer nas terapias, onde consegue tirar o maior proveito daquela sessão para a promoção do seu desenvolvimento, por assim dizer. Claro que sim, e é isso que nós trabalhamos para isso. Como sempre, os de nível 1, nível 2, e particularmente aqueles que iniciam a intervenção precocemente, e daí a importância de reconhecermos cedo os sinais de alarme, de fazermos cedo um diagnóstico e de começarmos cedo a intervir naquela criança. O nosso objetivo é que aquela criança tenha uma vida perfeitamente normal, funcional, adaptada. Existem vários estudos que mostram que crianças que foram diagnosticadas entre os 18 meses e os 2 anos e que tiveram uma intervenção adequada, aos 5 a 7 anos, 30% afasta-se completamente do diagnóstico e, portanto, acabam por ter um perfil perfeitamente normal. Claro que isso vai depender de alguns fatores prognósticos, normalmente presentes aos 5 anos, e sabemos que existe melhor prognóstico naquelas crianças que têm um bom nível cognitivo, portanto não têm perturbação do desenvolvimento intelectual associada, que começaram desde cedo as terapias e que desenvolveram duas coisas. Primeiro, a linguagem, porque é isso que nos insere em sociedade e é assim que comunicamos com o outro, e outra, a atenção conjunta, o prazer na relação com a outra pessoa. E quando estas coisas estão presentes aos 5 anos, o prognóstico acaba por ser muito bom. Esta pergunta é importantíssima por causa da vacinação. Não existe nenhuma evidência científica que associe vacinas ao autismo. O que aconteceu foi que, infelizmente, houve um investigador de um grande estudo que acabou por forjar os resultados por forma a conseguir ter validação científica e acabou por publicá-los numa revista de elevado impacto e acabou por disseminar a informação de que, de facto, as vacinas estavam associadas ao autismo. A comunidade científica dedicou-se imensamente a este tema e temos imensa evidência, portanto, com segurança, não existe qualquer relação entre vacinas e autismo. Portanto, vacinem as vossas crianças. Estejam atentos aos sinais dos vossos filhos. Se tiverem dúvidas, se houver algum sinal que vocês considerem que é diferente dos vossos outros filhos, procurem um pediatra de neurodesenvolvimento, um neuropediatra, um pedopsiquiatra. Nós estamos aqui para vos ajudar, para avaliar a vossa criança e para esclarecer dúvidas, mitos, e muitas vezes só ao longo do desenvolvimento conseguimos esclarecer algumas questões, mas estamos aqui para vos ajudar.